Quarto e último dia dessa campanha. Até aqui, o Senhor nos ajudou. Igreja, abra vossas Bíblias em Atos 16. Exaltado é o nome do Senhor. Deus abençoe, meu amado. Atos 16. Todos acharam? Diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando-se, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. 25, irmãos. Diz assim: e perto à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, em Isaías 38:5, onde nós, como base, vai falar de Ezequias, e aprendemos que todos os homens, em perigo ou em qualquer circunstância das suas vidas, os heróis da fé, eles nunca deixaram de clamar ao Senhor. Se você for ver, por todos os períodos, todos esses homens como exemplo que tem na palavra, eles nos deixaram o exemplo da oração, porque a oração é o contato direto com Deus. E por esse contato direto, esses homens entenderam que não adianta resmungar para seu ninguém, mas o mais importante era entender que Deus ia ouvir o seu clamor. E por ouvir o clamor, eles sempre clamavam a Deus. E Ezequias não foi diferente. Ezequias, quando ele viu que o perigo bateu na porta, a palavra do Senhor nos diz, como a minha esposa ministrou na última vez, ou na vez que ela ministrou, dizia que ele já estava orando. Ele não orou naquele momento. E nós, como crentes, devemos aprender isso, irmão. Que não é orar só quando o perigo bate na porta. É orar quando você está triste, mas quando você também está alegre. É orar quando a mesa está farta, mas quando a mesa também não tem nada. É orar quando o teu filho está bem, quando a tua casa está bem. É continuar orando. Porque quanto mais oração, mais resposta do céu vai vir. Entenda que em Lucas 1 vai nos mostrar que quando Zacarias ele vai orar, Deus dá a resposta e disse que daria o teu filho, que a oração dele está sendo respondida. Entende que ele orou no sofrimento, orou naquele momento, mas a Bíblia também diz que quando ele teve o teu filho, ele também orou por cântico de alegria quando ele teve aquilo que ele alcançou. Igreja, sabemos que os judeus, eles tinham o costume de orar 3 vezes por dia. Eles oravam 3 vezes por dia. O primeiro horário que eles oravam, irmãos, era a terceira hora, que era 9 horas da manhã. O segundo horário que eles oravam era a hora sexta, era meio-dia. E o mais conhecido é a hora nona, 3 horas da tarde.
Então, a Bíblia nos ensina que, por mais que tinha tempos de oração, mostrava para nós que a qualquer momento você consegue orar ao Senhor. Mas nós criamos algo religioso sobre as nossas vidas. Que para nós orar, varão, nós temos que dobrar o joelho na igreja e clamar a Deus ali só na igreja. Ou se eu não consigo dobrar o joelho em casa, é porque a minha oração não está sendo válida. Isso tem que ser quebrado, porque a oração, ela não depende só do joelho, mas ela depende da circunstância que você está passando no momento. Entenda que muitas vezes você não vai conseguir dobrar o joelho no trabalho, mas sentado você consegue orar também. Às vezes você não vai conseguir dobrar o joelho no meio da rua, mas em pé e andando também você consegue falar com Deus. Irmãos. Não, mas hoje eu não fui para a igreja, eu não orei. Hoje eu não tive tempo, eu não orei. Hoje eu não fiz isso, eu não orei. Hoje eu fui, hoje o dia foi atarefado demais, não tive tempo para orar. Você não orou porque você não quis. Porque a qualquer momento, quando você está fazendo teus afazeres, você pode falar: Senhor, toma a frente aqui, Senhor. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Pai. Jesus está dizendo: só não ora quem tem preguiça. Mas se você tem disposição, você ora, rapaz. Então, nós temos que parar com esse negócio de nós colocar muitas coisinhas, irmãos, em empecilho, naquilo que você consegue fazer. Porque você consegue fazer 1001 coisas, principalmente mulher. E nós, irmãos, entende que nós não temos 1 minuto para falar com Deus. E deixa eu dar um recado para você nessa noite. A oração para ser respondida não tem determinado momento ou hora para a oração ser respondida. A oração para ser respondida tem que ser alguém que está com o coração aberto para falar com Deus, um coração sincero. Sabe o que é mais lindo? É que a oração, ela muda as pessoas, irmãos. A oração, ela transforma pessoas. Mas sabe qual é o mais perigoso da igreja? É que o povo não quer orar. O povo quer fila de oração. É diferente. Fila de oração não é a mesma coisa que você orar, irmão. Fila de oração, você está sugando alguém às vezes, irmão. Você está tirando ali da pessoa. Sim, muitas das vezes Deus vai te usar para orar por alguém. Mas tem muitas pessoas que se acomodam naquela oração. E sabe o que é mais difícil? É que muitas das vezes oramos por muita gente, mas não paramos para orar por nós. Não paramos para orar pelas nossas vidas. Não paramos para orar pela nossa casa. Jesus está falando nessa noite: desce para a oração, crente! É o 4º e último dia dessa campanha. A campanha acaba, mas a oração não. Sebra, vá, sebra, mano. A campanha vai acabar, mas só vai permanecer na oração quem entendeu. Que se você não aprendeu a orar, foi na campanha não, irmão. Você aprendeu a orar faz muito tempo. Jesus só veio despertar você para a oração, rabalá. Jesus só veio trazer você de volta no cantinho do sofá, rabá, no cantinho da sala, rabracé, no cantinho da cozinha. Jesus está dizendo: lembra tu, crente, quando tu descia lá e clamava a mim, e você via a resposta, você via Deus trabalhando. A Bíblia do Senhor nos ensina que em Atos 16, até foi citado aqui pela minha esposa, e ela nem sabia, que Paulo, ele ia para a oração, ele estava indo para a oração. E a Bíblia diz que a mulher clamava, mas ela não clamou aquele dia dizendo que eles eram homens de Deus. A Bíblia diz que ela estava clamando há dias. Então Paulo não subiu na oração só aquele dia. Paulo sempre estava indo para a oração. E no momento que ele estava indo para a oração, chegou um certo determinado momento, que ele olhou aquela situação e disse: não aceito o que está acontecendo com essa pessoa. Eu não posso aceitar, porque se eu estou indo para a oração, e Deus coloca algo em nossos meios, porque quando nós oramos, nos fortalecemos no Senhor. E quanto mais nós oramos, mais o Espírito Santo nos usa.
Paulo viu aquela situação e Paulo disse: eu não posso aceitar, porque se eu aceitar o demônio ou essas pessoas usar essa garota da forma que está usando essa mulher, é como se eu estivesse orando para nada. Por que eu estou orando? A quem eu estou orando? Mas a palavra do Senhor vai nos revelar que quando Paulo viu aquela situação, e sabe o que é mais interessante? Pega para a sua vida, é que Paulo estava indo para a oração. Estava gostoso subir para a oração, estava gostoso subir para o monte, estava gostoso ir na igreja orar, estava gostoso ir para minha casa dobrar o joelho. Aí Deus vai dizer: agora você não vai mais ir para o monte orar, agora o cenário vai mudar, porque o cenário agora é outro. Qual é o cenário? Alguma coisa vai acontecer no meio do caminho. Paulo estava acostumado a subir para a oração, aí Jesus diz assim: vou colocar só um negocinho no meio do caminho. Porque quando o cenário tá bom, tá gostoso de orar. Como nós diz, coloca a almofada debaixo debaixo do joelhinho e vai orar, irmão. É gostoso. Orar em casa é maravilhoso demais. Porque você faz tudo você deixa tudo acomodado, bom para você. Agora, a situação vai mudar. Por quê? Porque quando Paulo está cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, repreende aquele demônio, vão se levantar pessoas contra ele. Por quê? Porque aí é resultado da oração. Não tem como você orar e não ter levante na sua vida, irmão. Senão fica cômodo, está gostoso orar. Quando Paulo estava para a oração, Deus está dizendo: só vou... Entenda, há tanto tempo que você ora, não foi à toa. Mas o tempo que você orou é Deus te preparando para um certo cenário da sua vida. Naquele certo cenário você vai ter uma reserva muito grande, que você vai dizer: eu não estou mais subindo para a oração aonde eu estava indo, mas agora, por causa que eu mexi no ninho de Satanás, o cenário vai mudar. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo, estou cheio de Deus, mas está muito gostoso quando eu subo e não tem nada, não tem levante, não tem prova, não tem luta. Aí Deus diz assim: entenda nessa noite, que Jesus vai deixar bem claro para mim e para você, sabe o quê? Que Paulo agora mexeu com o ninho, e agora eles não vão mais orar no monte. O negócio agora é diferente. A oração agora vai ser em outro ambiente. O cenário agora é outro. Por quê? Porque aqueles homens levam eles em praça pública, levam para o magistrado. Chegando lá, eles são chicoteados. Agora eu te pergunto: vale a pena orar? Vale a pena a oração? Porque nós, como crente, nós temos um costume. Como eu vou dizer vai? Quanto mais nós ora, mais as coisas apertam. E parece que quanto mais as coisas apertam, nós quer desistir na oração. Mas Deus nos ensina que quanto mais Deus nos apertar, é Ele dizendo: vem para mim, 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 vem para mim. Aí Deus está dizendo: eu estou só te apertando para dizer, eu quero saber até onde você vai recorrer, aonde você vai buscar recurso, aonde você vai buscar ajuda. Aí Deus está falando com alguém nessa noite: ei filho, para de buscar recurso aonde não tem, e vem buscar recurso na oração. A oração ainda é a chave da vitória. A oração ainda muda o quadro. A oração ainda cura o canceroso. Mas é por causa da oração. Entenda, o poder da oração não está em quem está orando. O poder da oração está em quem vai fazer. Quem é que vai fazer? É o nosso Deus Todo-Poderoso. É o nosso Deus Todo-Poderoso. O poder da oração não está no teu linguajar bonito. O poder da oração não está nas palavras bonitas que você ora, mas o poder da oração ainda continua sendo Jesus. É porque eu orei, por causa que foi eu que orei. Se eu não tivesse orado, não tinha acontecido nada. Ontem foi falado no estudo: ei, se coloca na tua posição, porque você é pó, rapaz. Quem faz ainda é Deus nessa igreja. O poder da oração não está sobre mim.
O poder da oração está sobre Deus. E quando eu entendo isso, eu não preciso fazer firula com Jesus, não. Ficar fazendo pose com Jesus para quê? Antes mesmo de você falar com ele, já sabia o que você ia falar. Então para de graça. Você não precisa desse charme todo, não. Chega lá mesmo, chora, deixa a cara toda lambrejada. Mas de Jesus, eu vim para a oração. Ah, Jesus, o Senhor é soberano, todo Deus maravilhoso, não sei o que, Deus te falando. Fala logo, porque eu sei tudo isso. E sabe o que é mais complicado? É que nós quer explicar para Deus o que Ele já sabe. Não precisa explicar, só diz que você não consegue. Só diz que você não pode. Só diz que você não vai dar certo, Jesus. Não vai dar certo comigo sozinho, não consigo, Jesus. Vem aqui, papai, me ajuda nessa noite. Vem aqui, papai, me ajuda aqui, me socorre. Jesus está dizendo, eu estou procurando um coração contrito, aonde eu posso resolver a causa. O poder da oração. Quando Paulo e Silas eles vão orar, a Bíblia diz que eles estão... E quanto mais você busca na oração, mais você busca conhecer Deus. Porque se você quer conhecer Deus, se você quer saber quem é o teu Deus, vai na base da oração, irmão. Pergunta quem é o teu Deus. Porque o que tem de gente dentro da igreja não sabe quem é Jesus. Não sabe quem é Deus. E sabe o que é mais difícil? Não sabe reconhecer a voz de Deus. Sabe por que tem muito crente que vai pelo sussurro? Porque não deixa os ouvidos aguçados para entender quem é Deus que está falando. Quem é o Deus que está falando com você? Mas todo mundo que chega, irmã Rosiane, vai falar um sussurro no ouvido, é porque Deus está usando, Deus usou. Deus usou, ó. É porque a pessoa levantou, sapateou, falou algo no meu ouvido. É resposta, Deus está dizendo. Não é, porque Satanás vem enganar também. Satanás vem trazer confusão na sua mente, viu? Então toma cuidado em discernir o que é espírito. Toma cuidado em discernir o que é a carne. E toma cuidado para discernir o que é Satanás. Nem tudo que falam com você vem do céu. Paulo e Silas entenderam. O evangelho é isso mesmo. Quando você está na oração, não tem como você não passar pela luta, não tem como você passar pela prova, mas sempre tem alguém dizendo, eu orei, estou na prova, estou na luta, mas vou passeando, dando glória e aleluia, dizendo, o Senhor é comigo, Deus, o Senhor não está comigo, o Senhor não está comigo, guarda-me, Deus. A Bíblia ensina o seguinte, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Irmãos, sabe o que é o período mais difícil das nossas orações? É na madrugada. Mas, como diz um ditado, diz que na fila da madrugada a fila é menor. Tem 2 ou 3 só. O resto está tudo babando e roncando. Mas sempre tem 2 ou 3 dizendo, hoje eu vou entrar na oração da madrugada. Porque a oração da madrugada não é que ela é melhor. Mas entenda uma coisa, tem um efeito diferente. Porque exige de você um sacrifício maior. Exige de você quer queimar carne de verdade, vai orar 3 horas da manhã para tu ver. Se você não diz assim, Senhor, se eu decido, preste bem atenção, Deus, se eu conseguir descer 3 horas da manhã, o que é orar 1 hora da tarde? O que é orar meio-dia? O que é orar 9 da manhã? Se eu orei na madrugada, não tem horário difícil para mim não, eu vou para a oração. O cenário agora é outro. Paulo e Silas estão sendo levados presos. Aí tem a meia dúzia de crente que não gosta que Deus ali coloque ele num cenário ruim não, irmão. Porque pregaram um evangelho muito gostoso,
um evangelho muito bom, um evangelho muito light dos coach evangélicos, que agora você não precisa passar por luta. Jesus te ama, Jesus ama tanto você, que Ele pega você no seu colinho, faz cafuné, não precisa orar não, não precisa jejuar não, não precisa não renunciar não, deixa que Deus está cuidando. Aí Jesus está dizendo para mim e para você, não vai levantar não para tu ver, não vai orar não para tu ver, não vai cessar na oração não, para tu ver se alguma coisa acontece sobre a sua vida. Ele te ama. Ama a mim, ama você. Mas ao mesmo tempo Ele é justiça. A Bíblia diz, pastor Marcelo, que agora Paulo e Silas têm que entender uma coisa. Por causa que eu orei, por causa, pastor César, que eu mexi no ninho, vou ter que pagar o preço. Qual é o preço? Ser chicoteado na presença de todo. E na hora que você é chicoteado na frente de todo mundo, você vai reclamar com quem? Você vai reclamar com quem? Você vai dizer, Senhor, por que me colocou nessa situação? Mas Paulo e Silas entenderam o seguinte: tudo está no controle de Deus. Tudo está no controle do Pai. A Bíblia diz que agora Paulo e Silas, eles vão para a prisão. Mas tem um detalhe, sabe qual que é? Eles não são qualquer prisioneiro. Eles são alguém que deixa alguém olhando e dizendo, esses aí são perigosos. Porque se eles fossem qualquer prisioneiro, pastor Marcelo, eles colocavam lá junto com aqueles que já estavam presos. Mas disseram, esses aí é perigosos. Porque no nome de Jesus eles fizeram algo extraordinário. Então pega eles, bota lá no fundo, amarra eles, guarda eles lá. E tem os prisioneiros na frente. Eles estão no fundo. E quando eles estão no fundo, entende? O cenário não é mais o mesmo. O cenário era ir para a oração e voltar para casa. Mas agora o cenário é outro. Sabe qual é o cenário? O cenário agora hoje é, não estou indo mais para a oração, mas agora estou indo para a prisão. Mas deixa eu dar um recado para você. O cenário pode mudar, a situação pode mudar, tudo pode mudar, mas o propósito não pode mudar. Se eu estava indo para a oração, aonde eu estiver, vou continuar orando. Vou continuar orando, porque o propósito é o mesmo. O que mudou foi o ambiente. Pode girar aí que eu não paro não. O cenário é outro, mas o intuito continua sendo. Você aí que só gosta de orar nos momentos bons, aprende a orar quando você está passando por enfermidade, está passando pela luta, está passando pela prova. Sabe por quê? Porque Jesus está dizendo, não é o cenário que vai definir a sua oração, mas é o propósito de que você está vivendo na presença do Senhor. Aí eles dizem assim, cenário é outro, varão. Ah, Deus, parei de orar. Onde o Senhor colocou nós, papai? Para que colocar nós na prisão? O cenário é outro. Mas eles entenderam uma coisa, irmã Rosiane. Eles falaram o seguinte, nós não estamos indo para a oração. Nós fomos chicoteados. Nós apanha. Somos mal falados. As pessoas criticam você. As pessoas dizem que você não presta. As pessoas dizem que você é exibido na igreja. As pessoas dizem que não precisa disso não. Mas Jesus está dizendo, pode falar o que quiser de mim, o cenário é diferente. Mas Silas, deixa eu te dar um recado, Silas. O cenário é outro, o negócio agora é outro. Mas você mudou a sua ideia sobre o que você estava indo fazer? Não mudei não. Se é para ir para a oração, vamos orar onde a gente estiver. Vamos orar onde estiver. A Bíblia diz que agora um vai louvar e o outro vai orar. Aqui está a importância da comunhão daquele que está junto no corpo de Cristo.
é que não há uma necessidade de você mostrar algo sobre ou alguém. Ou Silas podia dizer, presta atenção na minha oração, Paulo, para ver se está prestando essa oração aqui. Ô Silas, eu vou louvar, vê se está bom esse tom que eu estou louvando, porque se tiver bom, a gente vai continuar. Se não tiver o tom bom, a gente para. Mas eles entenderam o seguinte: no cenário que nós estamos vivendo, não precisa viver de aparência. No cenário que estamos vivendo, não precisa fazer mexam para ser ninguém. No cenário que eu estou vivendo, é só dizer: Senhor, ouve a minha oração. Senhor, ouve o meu clamor. Senhor, ouve a minha oração. Senhor, ouve o meu clamor. Jesus não quer saber, irmão, de melodia. Jesus não quer saber de coisinhas. Não. Não quer saber de firula. Jesus quer saber de alguém que diz assim: vou dobrar o meu joelho e do jeito que eu sei orar, eu vou orar, Senhor. Atende o meu clamor, atende a minha oração, atende o meu clamor, Deus! Esterrará, seria mantocosebra. Tem Deus aí? Deus está despertando alguém hoje aqui para dizer: para de graça, rapaz, você não precisa disso não. Aonde você estiver aí, clama o teu Deus, porque Jesus está dizendo: para Deus não tem cenário X, para Deus não tem cenário Y, para Deus tem verdadeiros adoradores. A Bíblia diz que todos, em Marcos 11, 24 vai dizer: tudo o que vocês pedirem em oração crendo já, como foi falado aqui na primeira pregação dessa campanha, dependendo do jeito que você orar também não vai chegar. Mas para a oração chegar, Jesus primeiro endireita nós, porque às vezes você só está batendo bico, está resolvendo nada essa oração. Aí Jesus diz assim: se alinha, rapaz. Obedece a minha palavra, rapaz. Anda na verdade, rapaz. Aí Deus diz assim: agora pode clamar a mim que eu vou te responder. Não adianta clamar ao Senhor e andar de qualquer jeito. Não adianta querer clamar por ajuda se você não quer ajuda. Você quer um que vem te socorrer. Jesus está dizendo essa noite: para com isso, porque Deus está dizendo: se você anda na verdade, se você pratica a verdade, o céu está aberto para ouvir a tua oração nessa noite. Ei, irmão, não é só dobrar o joelho, tem que estar certo na presença de Deus. A Bíblia diz que se eu e minha esposa dormir brigados e eu ir na madrugada, não vai resolver? Só acordou de madrugada. Antes do sol se pôr, ajeita a casa, ajeita o altar. Aí você vai para a oração. Aí você... Ah, que interessante, irmão. Aí você... Vou dar um exemplo que eu falei de brigar com a esposa. Aí você briga com a esposa. Aí diz assim: eu vou descer para a oração. Aí sabe o que você vai fazer na oração? Jesus, muda o coração dela, Senhor. Faz ela levantar de manhã para me perdoar, Senhor. É você que tem que ir lá reconciliar com ela. Oh, Deus, muda ela, Deus, todo torto, todo desalinhado. Era mais fácil nós descer e dizer: Senhor, me ajuda nos meus erros, nos meus pecados, nas minhas transgressões. Senhor, muda o meu caráter, muda as minhas atitudes dentro de casa, muda as minhas atitudes como marido, muda as minhas atitudes como esposa. Senhor, porque se o Senhor me mudar, automaticamente o Senhor pode mudar o quadro dessa casa. Uma vez eu fui no culto de oração, irmão. Aí o irmão gostava de orar alto. Eu acho que ele gostava de chamar a atenção, não sei, que não havia necessidade. Aí na oração ele dizia: Deus, pega aquela pessoa lá, Senhor, que o Senhor faça isso. Eu falei: Jesus, não há. É você que tem que mudar, rapaz. Deus, muda ele, pega ele, quebra ele. Jesus está dizendo: eu vou quebrar tu.
Porque quando tu estiver quebrado, você vai fazer diferença para aquele que você está orando. Não adianta você querer orar por alguém e aquele alguém for transformado se você não está transformado. Não tem como um doente curar outro doente. Não tem como um doente curar outro doente. Sempre vai curar quem está sarado. Ora por você primeiro, rapaz! Só vai orar por alguém quando você estiver bem. Quando você estiver curado, quando você estiver transformado, aí você diz: Deus, faça o que o Senhor fez em mim nessa pessoa. Não tem como você provar de algo se você quer algo para a pessoa. Não tem como você chegar em algum lugar e provar um sorvete. Se você não provou, você não tem como indicar. Se você não provou do sorvete, como você indica algo que você não provou? Primeiro nós prova. Nós sente, nós fala, é gostoso. Senhor, que o Senhor também faça isso na vida do irmãozinho lá também, Senhor. Faça na vida do ciclano lá também, Senhor. O que o Senhor fez em mim, faz na vida dele, faz na vida dela. Por quê, Senhor? Porque o que eu estou vivendo agora é algo extraordinário. E eu também quero que o meu irmão viva isso. Eu quero que a minha irmã viva isso. Eu quero que a igreja viva isso. Jesus hoje manda dizer algo para alguém nessa noite. Ora por você, é você que está precisando no momento. É você, irmão, que precisa. Mania de nós achar que nós somos muito fortes, enquanto nós precisamos que Deus nos recompõe, faça nós voltar. E Jesus hoje vai fazer alguém voltar para a oração hoje. Eu não estou falando horas de oração. Se você puder orar horas, ora. Se você orar minutos, ora. O que você não pode fazer é deixar de orar. Porque o Deus que responde uma oração de 2 horas, de um coração sincero, é o mesmo Deus que responde uma oração de 3 minutos. Mas Deus conhece a tua sinceridade e som do teu coração. Se você tem 1 hora para orar, por que tu não ora 1 hora? Por que tu ora 3 minutos e quer que Deus responde? Uma coisa é nós orar quando nós não tem tempo. Outra coisa é nós orar quando a gente tem tempo. E Deus sabe que você e eu estamos com preguiça de orar. É porque nós não quer sair da coberta. Mas nessa noite Deus vai dizer e vai falar para alguém: a tua coberta vai pegar fogo lá dentro. E você vai levantar na madrugada e vai começar a orar. Tu vai deitar com frio, mas quando der 2h50, o Espírito Santo vai passar na sua cama e vai dizer: olha a chama do Espírito passando aí, ó, vem pra oração! Vai, se você não for, ele pega tu pela orelha. Sabe por quê? Porque Jesus ama quem se dedica. Jesus sabe quem é preguiçoso. Jesus sabe quem é sanguessuga de profeta. E quando alguém pegar você para te fazer como um profeta particular, quebra isso. É porque ele só confia na minha oração. Não é isso não. É porque se acomodou. É hora de nós falarmos assim: agora é a sua hora de orar. É sua hora de clamar. Ei, eu orei por você até aqui, vou continuar orando, mas agora é você que tem que levantar, é você que tem que tomar uma atitude, é você que tem que fazer. Então para de ser sanguessuga, levanta e vai orar, crente. Vai orar, irmão. Aí o meu filho não vem para a igreja, tu está orando por ele, irmão. Meu marido não vem para a igreja, tu está orando por ele, irmão. Por ele, irmão. Não. Como é o ditado? Não tem mais jeito, não. Jesus diz assim: não tem jeito para tu. Está sendo incrédulo, em vez de descer na oração e clamar, fica aí. Falando do teu filho para todo mundo, falando do teu marido para todo mundo, falando que ele não presta, falando que ele é isso. Aí Jesus vai dizer: por que tu não veio falar isso para mim no cantinho da tua sala? Por que tu não vem falar do teu filho no cantinho da sala comigo? Por que tu não
irmão veio falar dele para mim. Dizer, Deus, eu não aguento mais ele desse jeito. Eu não aguento mais ele bebendo. Eu não aguento mais ele nas drogas, Deus. Faz alguma coisa, Jesus. Mas não. Em vez de descer na oração, ficar caçando assunto, irmão. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: quer resultado? Vai orar. Quer resultado? Vai se dobrar. Eu creio que nenhum pastor te ensinou que você tem que chegar na igreja e ficar quietinho. Não! Vai orar. Nós chegávamos numa igreja que nós começamos a congregar. E quando nós chegávamos, as irmãzinhas ficavam na frente, atrás da igreja, só cochichando, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu e minha esposa chegava na igreja, pelo costume nós dobrávamos o joelho e começávamos a orar. E o exemplo ele pega. O exemplo as pessoas pegam. Chegou um determinado momento que quando nós sempre fazíamos isso, chegava, dava a paz do Senhor, pastora Shirley, e dizia, vamos orar. A minha esposa orava no canto dela, ela orava no meu. Chegou um período naquela igreja, que quando nós chegava na igreja, todo mundo já estava de joelho dobrado. Porque eu e minha esposa somos bons? Não, porque aprendemos que tem que chegar na oração. Quer conversar? Conversa no final do culto. Mas conversa do que aconteceu no culto. Não da vida de quem não estava aqui não, viu? Irmão, você é bocudo, sou bocudo não. Eu falo a verdade daquilo que Deus manda. E se Deus está mandando falar, eu não vou ser omisso em falar e deixar de falar só para massagear ego de alguém. Mas se Jesus está falando porque Ele te ama e Ele quer o teu bem e Ele quer que você mude. Aí quando Silas e Paulo estavam presos, a Bíblia vai relatar o seguinte. Eles não olharam um para o outro e disseram, vou orar nada, vou esperar eles tirar nós daqui. Quem sabe um dia eles não aparecem, né? E alguma coisa acontece extraordinária. Eles falaram, o quê? Eu sei uma coisa que dá resultado, pastor Marcelo. E uma coisa que dá efeito sobre a igreja. Aí um olhou para o outro e disse assim, tu pode clamar que eu vou orar. Porque o cenário é outro. Mas o propósito da oração não muda. A campanha é 4 dias, mas o propósito não muda. A campanha se encerra hoje, mas o propósito não muda. A campanha acaba hoje, mas o propósito não muda. Continua sendo a oração. A Bíblia do Senhor nos diz que quando Paulo e Silas começam a clamar e a orar, para você ver que a oração, o louvor, ele tem poder dentro da igreja. Às vezes você vem louvar aqui, eu vou louvar porque me chamaram para louvar. Não, irmão. Venha cheio. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai deixar bem claro. Quem estava ouvindo o clamor e a oração, quem estava lá do outro. Então entenda, quando você está aqui, tem alguém lá do outro lado, tem alguém passando na rua, tem um vizinho te ouvindo, tem uma casa te ouvindo. Por quê? Porque, deixa eu falar uma coisa para você, tudo que é feito aqui dentro, sempre vai ter poder quando alguém se dedica naquilo que vai fazer. Se você se dedicou em louvar, louve com a presença do Espírito Santo. Se você vai orar, ore com a presença do Espírito Santo. Mas Jesus está dizendo uma coisa, quando nós ora, quando nós louva, Deus, Ele quebra as correntes, Ele faz cair tudo pro alto, Ele faz cair tudo pro chão. Por quê? Porque tem um adorador louvando em verdade, tem alguém orando em verdade, tem alguém pregando em verdade, tem alguém intercedendo na verdade, e Deus faz a obra na igreja. Deus sabe quando você entrega de verdade, meu irmão. Deus sabe quando você entrega de verdade. Então não venha, irmão. Se ajunta com teu irmão. Eu amo quando eu tenho alguém do meu lado. Quando nós estamos em algum lugar, eu amo a pessoa quando está do meu lado. Está naquela alegria, como foi falado no início do culto. Uma alegria, irmão. Aí você olha para o irmão e fala assim, o único que está destoando aqui sou eu. Com essa cara fechada aqui.
Eu acho que o único aqui com a cara de maracujá sou eu, porque o resto não está tudo alegre. O que está acontecendo? Eu fiquei sabendo que eu busco o mesmo Deus que eles. E cadê o meu Deus que eu não estou servindo? É porque você não se colocou na brecha do Espírito Santo. É porque você veio buscar a resposta a qual Deus já te deu na madrugada. Você veio buscar profeta para levantar, para rodear, para falar em língua, para colocar a mão na tua cabeça e para dizer: eis aqui diz o Senhor. A palavra vai dizer: eis aqui diz o Senhor. Levanta e vai para a oração. O intuito hoje aqui é esse, irmão. Ou se não, você faz assim com as suas mãos. Você quer que eu jogue alguma coisa para você aí? Porque eu não tenho. Mas aqui, o que está sendo lançado aqui, é isso aqui, é palavra. Quer? Não quer não? Volta para tua casa do jeito que você está. Mas sempre tem um coração aberto dizendo: eis aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Aí eles vão clamar e vão orar. E quando eles clamam, pastora, algo extraordinário acontece. Por quê, pastor Marcelo? Porque Deus sabe aonde te coloca e Deus sabe o propósito de tudo aquilo que está acontecendo. E sabe o propósito qual era? Não era eles passar vergonha. Não era eles passar por tudo aquilo que eles passaram. Mas Deus mudou o cenário só por causa de uma pessoa que precisava conhecer Jesus Cristo. Então, por causa da sua oração, Deus faz você alcançar pessoas que você não conhece. Você não passou vergonha, você só está no caminho onde Deus vai colocar você na frente de alguém e vai dizer: eu não orei à toa, eu não clamei à toa. Aí alguém vai dizer: ei, quem é esse Jesus aí? A Bíblia do Senhor vai dizer que aquele homem pega a espada e diz: agora eu vou me matar, porque todos fugiram. Não precisa fugir. Por quê? Porque tem lá dentro dois que servem o Deus vivo, e esses dois dizem assim: não precisa fugir não, porque através da oração Deus esmiuça, Deus quebra a artimanha e faz você sair pela porta da frente. Deus está dizendo nessa noite: Deus está quebrando as correntes, Deus está quebrando as cadeias, Deus está destruindo, esmiuçando. Eu não estou vendo nada, irmão. Você não está vendo nada? Fique em paz, você não precisa ver não, só viva. Eu não estou vendo nada, pastor Sérgio, que está acontecendo. Não precisa saber nada não. Só vai andando, só vai andando, só vai andando, só vai. Ah, Deus, não tem novidade de vida para mim não, Senhor. Não está acontecendo nada não, vai andando. Você chegou até aqui por causa da oração. Tu está vestido por causa da oração. Tu comeu hoje por causa da oração. Tu está de pé por causa da oração. Tua casa está de pé por causa da oração. Então agradeça, meu filho. Através da oração, Deus vai esmiuçar aquele coração de pedra, irmão. Se Deus esmiuçou o seu e te colocou por que você não acredita na transformação do teu vizinho? Por que tu não acredita na transformação da tua casa? Deus não fez na sua, por que não pode fazer na dos outros? Mas Jesus está dizendo: tem alguém para interceder? Tem alguém para clamar? Tem alguém para orar? Tem alguém para dizer: Deus, faz o que o Senhor fez em mim nessa pessoa? Ei, irmão, primeiro as pessoas têm que ver resultado em você. Porque você ora por muitos e você vai ficando para trás. Irmãos, isso é ser egoísta? Não! Primeiro eu tenho que me trajar, me revestir para lutar contra as artimanhas do Satanás. Não adianta você orar por todo mundo para Deus expulsar o demônio se você não está revestido da presença do Espírito Santo. E como que tu se reveste? Na oração. Na oração, quando tu clama a Deus. Aí Deus coloca um cenário diferente.
e diz assim: agora eu vou testar você, pastor César. Eu quero ver mesmo. Eu vou testar você, Rosiane. Eu vou testar você, Midian. Eu quero saber agora se você vai clamar quando estava gostoso, ou se você só vai clamar quando estava tudo bom, ou se você vai clamar agora que o cenário mudou. Mas eu acredito que tem crente regenerado, que tem remanescente do Senhor nessa noite que diz: não importa o cenário, o que importa é que o meu Deus está vivo. Não importa o cenário, o que importa é que o meu Deus está vivo. O cenário muda, mas a oração não muda. O cenário muda, mas o clamor não muda. O cenário pode mudar. O que não pode mudar é você. Aí então você parou de orar por quê? Parou de clamar por quê? Parou de interceder por quê? Há quanto tempo você não está vendo resultado, não, irmão? Eu não levo a crer que nós não estamos vendo resultado. Que a gente só para de fazer uma coisa quando não está dando efeito em nada. Mas quando está dando efeito, a gente continua. A gente continua orando. Porque está dando certo, irmão. E quando está dando certo, é porque você sabe aonde é o caminho, você sabe aonde é a água, você sabe aonde é o poço, você sabe aonde clamar, você sabe o que fazer. Sabe por que tem muita gente que passa pelo que passa? Porque ele quer, porque ele sabe aonde está a fonte, ele sabe aonde está o resultado do problema que ele está passando, mas ele quer viver aquilo, sabe para quê? Para viver de coitadinho, para dizer para todo mundo que ele está cheio de drama. Ai, é só a minha vida que está assim, é só a minha vida que está assado. Olha para o lado, tu vai saber que tem alguém pior que você. Olha para o lado, porque pode ter alguém canceroso e está dizendo: Senhor, obrigado por esse culto. Pode ter alguém doente dizendo: obrigado por esse culto. Aí você, cheio de saúde, cheio de Deus na vida, dizendo: Deus, não tenho nada para agradecer. Quando eles clamaram, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oraram. E eles oraram. E no 16 vai dizer o quê? E aconteceu que a oração nos saiu ao encontro. O cenário é diferente, mas o propósito continua sendo o mesmo. Eu aprendi na oração, vou continuar na oração, vou interceder na oração, vou permanecer na oração. Porque a oração é a chave da vitória. Se o povo não clama, como que Deus vai responder alguém que não fala com ele? Como que Deus vai responder você se você não clama a ele? Você quer resposta, mas não quer orar. Quer resposta, mas não quer clamar. Quer resposta, mas não quer fazer sacrifício. Quer resposta, mas não quer se dedicar. Ter resposta é fácil. O difícil é buscar a resposta. E deixa eu dar um recado para você nessa noite. Aguenta a resposta que vai chegar na sua vida. Porque às vezes você acha que Deus vai dizer um sim. Aí Deus diz assim: não. Aí eu te pergunto, você vai continuar orando? Vou continuar orando, porque a resposta pode mudar, a oração pode mudar. Por quê? Porque quando Deus manda por Isaías falar com Ezequias, algo era, sabe o quê? Põe a tua casa em ordem e vai morrer. Aí Deus, ele clama a Deus, ele vira para a parede e ele diz: Senhor, não tem plateia, não tem ninguém ouvindo a minha oração, é só o Senhor e eu, é só o Senhor e eu. Aí Deus faz o quê? De um não que Deus ia matar, Deus ainda, o profeta ainda no palácio, aí Deus fala assim: Isaías, volta lá, porque eu ouvi a oração do meu filho. Aí Deus muda o quadro, de morte agora Deus vai trazer? Por causa de quê? Porque Ezequias era bom, porque ele não murmurou, ele não reclamou. Ele disse: a única coisa que eu tenho para fazer agora é ir para a oração. Aí Deus diz assim: agora mudou. O que era para ter um cenário, o cenário, porque alguém orou. Sabe o que é mais incrível? É que as pessoas, elas não gostam de orar. Mas sabe o que é mais incrível? É que quando cai no hospital, a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Aí eu te pergunto, por que não orou antes para não cair no hospital? Por que não orou antes para não passar por aquilo? Ora pelo meu filho, ora pelo não sei o quê, ora pelo não sei o quê. Deus, ele atende o clamor. Mas uma pergunta é: o que adianta
Deus curar aquela pessoa se ela não conhece quem é Jesus Cristo de Nazaré? Porque o principal aqui, irmãos, é conhecer Cristo. E para conhecer Cristo tem que ser na oração. As pessoas têm que entender que a dependência vem de Jesus. Porque quando eu era menino, as pessoas achavam que a dependência era do pastor. Porque o pastor pegava o óleo ungido e fazia assim, faz uma fila aqui, porque o pastor vai orar. E o que fizeram no culto, não oraram não, irmãos. Não clamaram no meio do culto. Não pediram a Deus no meio do culto. Então seja você, entende uma coisa nessa noite. A tua dependência vem de Deus. A tua dependência vem do Senhor. E se é o único que pode ouvir a tua oração, vamos clamar a Ele que Ele vai te ouvir nessa noite. Vamos clamar a Ele que Ele vai ouvir o teu clamor nessa noite. Enquanto um orava, outro clamava. Enquanto clamava e um orava, Deus fez algo extraordinário. E nessa noite alguém já clamou, alguém já orou, alguém já louvou, alguém já fez algo nessa noite. Se você não fez, você perdeu tempo, mas você que fez. E teve alguém orando, e teve alguém orando, e teve alguém clamando. Enquanto você estava naquele momento de comunhão com o Senhor, Deus estava trabalhando em cenário que você não pode chegar. Quando você estava aí clamando, Senhor, obrigado, tinha outro lá orando. Aí o Senhor falou assim, agora é só juntar. Tem um verdadeiro orando, tem um verdadeiro clamando. Aí Satanás não tem como intervir. Porque quando ele vem intervir, Jesus fala assim, entra aí não. Porque tem canela de fogo, tem homem de fogo, tem alguém que clama, tem alguém que pede e tem alguém que intercede em seu meio. Jesus está dizendo nessa noite, fique com essa palavra no seu coração. O cenário não sempre vai ser esse aí que você está vivendo não. Mas se você está clamando nesse, o cenário pode ter uma reviravolta. A pergunta é, você vai continuar clamando? Você vai continuar intercedendo? Porque é nas horas mais difíceis que Deus está ouvindo a sua oração. É nessas horas que você está quase desistindo que Deus fala, não, eu vim te socorrer. Eu vim te socorrer. Sabe o que Deus mandou dizer para tu hoje? Eu vim hoje aqui para te socorrer. E não leva a mal o que eu vou dizer não, mas Satanás não vai tragar a sua alma. Porque hoje Deus está cuidando da sua vida hoje. Deus está cuidando do seu cérebro, da sua mente hoje. Deus está tirando uma perturbação na sua mente, viu? E está dizendo para tu, hoje eu coloco você na minha presença. Pega a ferramenta e vem trabalhar, porque sou eu Deus na sua vida, viu? Pode orar, pode clamar, clama mais. Porque Deus está mudando o cenário da sua vida hoje. Deus está mudando o cenário hoje. Deus está mudando o quadro da sua história. E eu vou dizer uma coisa para você agora. Deus está colocando as mãos na sua saúde hoje. Te dando saúde nessa noite. Receba do Espírito Santo do Senhor. Receba hoje nessa noite. Ei, Deus está dizendo para tu nessa noite. Hoje eu trago um avivamento grande sobre a sua vida. Desperta. Sou eu Deus na sua vida. Fica de pé, irmã, que está mexendo no celular. Fica de pé você. Faz assim com as suas mãos. Terras arabanto kyoan terras sevra. Stubrante kyanto riavalante yovasu yonkyoan toihasia. Brabantoia vaste kyanto yavala terra sevra. Brabranto vrante kyanto hasubriavalaste kya. Brateteio antuia vasubrianteca sevra. Rabrabanto raio, brabranto braça, diamanto racé. Lembraste tu, mulher, rabrateria, quando tu levantaste e profetizava daquilo que. Aí, brabranto e que a sé. E tebranto e que tu levantaste e profetizava daquilo que Deus mandou. Lembraste tu, mulher, que há um ano atrás tu desceu na madrugada. E eu disse para tu, eu estou te levantando e o cativeiro vai mudar